Eu queria que os irmãos abrissem comigo. 1 Coríntios 13, o verso 13 apenas. 1 Coríntios 13, o verso 13. Você pode acompanhar na tela. E hoje estou falando sobre a nossa marca. A nossa marca. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você pode repetir comigo, bonito, de forma assim forte. Bota postura aí na voz, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seu olho mais uma vez e faça uma oração. Ore a Deus pedindo que Ele fale com você nessa noite. Senhor, muito obrigado. É sempre um privilégio, Senhor, poder trazer uma meditação na Tua palavra. E, ó Deus, nós não podemos fazer isso sem a ajuda do Teu Espírito Santo. Seria falhar na certa. Por isso, eu peço que, enquanto Tua palavra é pregada, Senhor, nessa noite, Teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, em nosso interior, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja mostrar a cada um em particular, e que haja, Deus, um mover do Teu Espírito, transformando as nossas realidades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dias atrás eu vi um vídeo do Elon Musk falando sobre educação. Estava na aula de inglês e confesso que o sotaque é bem difícil de eu entender. Minha professora sabe disso. Eu disse, eu entendi uns 40% só, professora. Mas é a luta, né? Tem uma zoada também do lado. Mas eu me lembrei de algo interessante. Eu me lembrei que ele é não somente o maior bilionário hoje do mundo, são, salvo engano, 250 bilhões de dólares em patrimônio. Você imagine o que é isso, a gente não consegue nem imaginar o quanto isso compra. Talvez comprasse o Brasil inteiro, eu não sei. Mas é um homem extremamente rico, mas você sabe que ele é uma pessoa que tem muitas coisas que marcam a vida dele. Uma delas é a criação de uma linha de carros, né? A Tesla. Quem já viu ou andou num Tesla, ou viu pelo menos um vídeo, levanta a mão, só para ter uma ideia. Muita gente, né? Então eu estou falando algo que é bem conhecido. Eu pergunto porque pode não ser tão óbvio para alguém. E o carro chama a atenção por vários motivos, né? Os carros deles. É surpreendente porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode entrar no banco de trás, sem um motorista, e você dizer para o carro, né, o destino final que você quer ir, e lá nos Estados Unidos está autorizado, esse carro anda só. Ele anda sem motorista físico, né? O carro leva você de um ponto a outro. Gente, a gente só vê isso em filme, né? Eu vi uma amiga fazer isso, não vi presencialmente essa do banco de trás. Na verdade, eu cheguei a andar no Tesla e a pessoa estava do meu lado e ele soltou as direções e o carro foi sozinho. E a gente foi conversando para ele mostrar só aquela velha história, né? Só para mostrar que é verdade. E assim, é surpreendente, é fato, é surpreendente. E aí, enfim, por que eu me lembrei disso? Porque a nossa vida, ela pode, nesse aspecto de piloto automático, ela ser colocada
e você passar a viver uma vida sem você mais guiar, sem que você de fato tome as decisões que importam, mas apenas porque você deu um comando uma vez e não mais pensa sobre isso, e você é levado de um lugar para o outro, e a vida vai seguindo. Você entende a ilustração que eu estou fazendo? Há pessoas que vivem uma vida no piloto automático. Não há mais decisões a serem tomadas. Não há mais coisas que elas de fato pensam e repensam em tomar passo a passo a vida. Virou uma rotina, virou algo que é o piloto automático. E sabe, gente, há um risco na vida. Há um risco. O risco é você viver uma vida apática. Você viver uma vida sem sentido, no piloto automático. Você viver uma vida sem desenvolver fé, sem amar, sem você nem mesmo pensar no futuro, em esperança, você só vive, na verdade, sobrevivendo. Há pessoas assim. Melhor dizendo, há muitas pessoas assim. E você pode conhecer muitas pessoas assim, ou pior, pode ser que você esteja assim. Pessoas que não estão valorizando as coisas importantes da vida. E a vida moderna traz riscos assim. É não viver os planos de Deus, procrastinar as boas decisões, não se amar, não se cuidar, não viver o amor, não amar a natureza, a criação de Deus, não contemplá-la, não se preparar para o eterno, viver rotinas, sem repensar a vida, encher a semana com coisas que não produzem nada, e ter a sensação que passou mais uma semana, você perdeu mais uma semana. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem muitas pessoas assim. Por que falar sobre isso quando falei sobre esse texto de Coríntios? Primeiro deixa eu introduzir Coríntios a vocês. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, provavelmente ele está em Éfeso, é o que no capítulo 16 dá-se a entender. Havia um espírito de facção na igreja, a igreja dividida. Havia imoralidade. Havia uma santidade deficiente. Pessoas que estavam vivendo a vida cotidiana, sem refletir mais. E Paulo corrige problemas doutrinários. Havia nitidamente uma hipervalorização de alguns dons espirituais que eram mais atrativos ou que levavam a pessoa a ficar mais conhecida. E assim, Paulo vai tentando trazer a mente das pessoas a uma unidade, trazer a mente das pessoas a viver uma santidade e a entender os dons, que os dons eram para se colocar ao uso da igreja, para abençoar a vida das pessoas, para viver em comunidade, abençoando os outros e a sociedade. E é nesse contexto que ele chega no capítulo 13 e fala sobre o amor. E é interessante porque nessa ambiência de mostrar que os dons são de Deus, os dons são uma bênção porque são dádivas de Deus, mas que há um caminho mais excelente. Há um caminho mais interessante do que ficar tentando ser famoso no ambiente religioso por causa dos dons e viver o amor. E aí ele fala sobre o que é o amor e chega no final do capítulo 13, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três.
mas o maior destes é o amor. Assim, é como se ele estivesse dizendo, sabe o que nos importa? O que nos define? O que nos identifica? A vida cristã tem muitas coisas, mas o que importa mesmo, o que permanece, é a fé, é a esperança e é o amor. Portanto, esse verso é de extrema relevância para nós. Talvez seja um dos versos que ele consegue potencialmente resumir a marca do cristão. Porque é a vida que Paulo tenta dizer, olha, essas três coisas, não que outras não importem, mas é como se ele focasse no essencial, naquilo que é a marca do cristão. A fé, a esperança e o amor. E se eu perguntasse a você, se alguém fosse lhe definir, ou dizer qual é a sua marca na vida? Qual a nossa marca? Qual a marca de todo cristão? Qual a marca da Igreja Batista da Orla? Como as pessoas nos veem? E aí eu preciso que você reflita comigo, porque se estivermos distantes dessas três coisas que Paulo fala, a gente precisa se preocupar. Primeira coisa, então, que ele fala como nossa marca, a marca de um cristão, coisas que devem permanecer em nós, muito claras, é a marca da fé. Qual delas? A marca da fé. Uma palavra que se perdeu muito no português. E aí tem gente que usa essa palavra para fazer uma aposta, né? Tipo assim, vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Vamos fazer uma fezinha ali? Ou seja, é como se fosse uma mistura com uma força mental. Vamos ver se vai dar certo. Vamos gerar uma força, sim, dentro de nós. Isso algumas pessoas vão chamar de fé. Não é isso que a Bíblia está falando. Uma mentalização interior. Tipo, tem gente que diz assim, né? Olha, vai dar certo, viu? Já teve esse conselho de alguém? A pessoa vai fazer uma prova, não estudou. Aí o cara vira para o seu lado e diz assim, ó, pense positivo, rapaz, vai dar certo. E o cara leva pancada, bate com a cabeça no muro. Porque ele descobriu que tem que estudar antes. E não estudou. Então, nesse sentido, a mentalização do... Vamos fazer uma força interior, vai dar certo. Mas tem gente que pensa nisso aí. Isso não é fé. Tem gente que acredita em qualquer coisa. E aí eu teria uma lista aqui de coisas. Tem gente que acredita, por exemplo, que passar embaixo de escada dá azar. Quem já ouviu isso? É uma crença. A pessoa acredita mesmo, vê um gato preto, né? O gato preto cruzou na frente, e agora vão ter não sei quantos dias de azar. Não sai de casa mais. Isso não é fé. Isso é superstição. Então, esse tipo de coisa que o pessoal por aí chama de fé, pensamento positivo, mentalização interior, superstição, essas fés, a gente pode chamar de fezes. Se é que você me entende, né? Não é fé, gente, é fezes, são fezes. Claro que a fé passa pelo que eu acredito. É algo que vem na minha mente, no meu coração, mas é muito mais que isso. A fé bíblica aponta para Deus. Ela me direciona. Ela me faz viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. É uma convicção tão grande que isso direciona a minha vida.
A convicção funciona como um motor propulsor para as minhas decisões. E eu passo a viver. Então, o que é fé? A palavra lá é pistes. E essa palavra, a ideia, o resumo é que é esse convencimento que vem de Deus. É quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a palavra que vem de Deus. Isso é gerado fé dentro de nós, uma convicção dentro de nós. Isso nos impulsiona a viver uma vida baseada nisso. Isso é a fé bíblica. Se é que a gente pode resumir uma crença tão firme que eu me jogo nisso. Eu ouvi um pastor falando, ele dizia que uma das ilustrações para ele sobre fé é quando você, por exemplo, está no rio, né, e vem aquele com corredeiras, e você está meio que querendo se afogar, e você vê um tronco, e você se agarra com toda a força naquele tronco, como se a sua vida dependesse daquilo. Fé é isso, é se jogar, como uma criança confia no pai, e o pai diz, pula que eu te pego, e a criança se joga. Quem já viu essa cena, quem já participou disso? É lindo ver. A ideia de fé com relação a Deus é que a palavra que vem de Deus para mim, eu creio como uma criança crê e se joga nas mãos do Pai. Essa é a ideia de fé. Eu, enquanto preguei para os jovens aqui e falava sobre fé, muitas vezes eu mostrava a imagem de um alpinista que está só com a mão e os pés soltos. É assim a fé. É você se apegar à rocha, Jesus, e não largar mais, porque se você largar aquilo, você morre. É onde sua vida inteira depende de você se agarrar àquela fé. Essa é a fé bíblica. Abraão largou a vida dele num país, foi para o outro, por uma palavra de Deus, largou a família, parentela, e começou uma jornada por fé. Noé andou com Deus em fé, construiu uma arca, quando nem chovia, gente. Nem chovia. Anos da vida dele, dedicado a isso. Décadas, construindo. Há quem diga que foram mais de 100 anos, 120. É tempo. E as pessoas imaginam chamando de louco. E você vai na Galeria da Fé, em Hebreus 11, e você percebe como apóstolos, mártires, deram a vida por fé. Largaram o que faziam, passaram a viver baseados na palavra que saía de Jesus para eles. E viver por fé, porque o justo viverá por fé. A vida cristã precisa ter essa marca, a fé, direcionando nossa vida, a fé que Jesus veio, sofreu, morreu por mim, mas ressuscitou para me salvar. E um dia virá me buscar. Fé cristã, a fé crendo que Jesus é nosso Senhor, o único, e o Salvador. A fé que há um Deus, Pai, que me ama e cuida de mim. A fé que há um Espírito Santo que vive em nós e nos ajuda todos os dias e produz seu fruto em nós, nos transformando a cada dia. A fé que Ele fala conosco. A fé que há uma graça de Deus, porque eu sou pecador e quando eu me olho no espelho eu digo, meu Deus, como esse homem ainda precisa mudar. Mas ainda assim a fé que Deus me ama e tem paciência comigo. Fé, irmãos. A fé que Ele fala conosco. Desfrutar disso, ter experiências de fé. A fé que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Fé. Fé que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. A fé que Deus sabe o que está fazendo em nós. Mesmo quando eu estou sofrendo, a fé que há um amor muito grande
uma graça que nos transforma, uma misericórdia renovada todos os dias, a fé que podemos ser transformados pela obra do Espírito Santo em nós, a fé que Jesus nos perdoou, a fé de que podemos também exercer o perdão e viver o perdão nas relações, a fé guiando tudo em nossas vidas, irmãos, a fé sendo um escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno, como diz em Efésios 6. A fé que também me lembra que eu não sei orar, que eu oro mal, como Romanos 8 diz, que a gente não precisa do Espírito Santo intercedendo por nós, que a gente não sabe como orar, como convém, mas que Ele intercede por mim melhor do que eu. Não, a oração perfeita, e me ajuda na caminhada. Hebreus 10, 35 a 39, vai dizer, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, irmãos? Fé. A marca da fé precisa ser algo muito nítido em nós. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Você tem alimentado sua fé? Você tem caminhado por fé? Você tem decidido a sua vida baseada no que Deus diz? Isso é fé. Isso é parte da nossa marca. É necessário buscar a Deus todos os dias, alimentar a fé, crescer em fé, orando, lendo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, meditando e caminhando com Deus, porque as nossas experiências nos lembram do que Deus já fez por nós. Amém? Segunda coisa, que é a marca, a nossa marca. A marca do cristão precisa estar em nós. A primeira é a fé, a nossa fé. Fé bíblica. A segunda é a marca da esperança. E já preguei tantas vezes sobre a esperança. Uma mensagem até sobre a nossa esperança. Mas é fato que a palavra ali é elpis. Expectativa do que é certo que ocorrerá. É certo. É como se fosse uma fé que não desiste. Fé e esperança caminham juntas. É quando a fé começa a querer fraquejar, a esperança olha para frente e diz, fé, não vacile, olhe para frente. A esperança, há uma expectativa. Não chegou ainda, mas chegará. Deus está cuidando. Confie. Fé, tenha fé. É o que a esperança faz. A esperança bíblica não é apenas algo que eu estou torcendo para acontecer. E não tenho certeza, não. A fé bíblica não é assim, eita, se acontecer, vai ser ótimo, mas eu não sei bem se vai acontecer. Estou na esperança, não é nesse sentido de esperança. A esperança bíblica é a ideia de que eu espero, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei. Diferente de quem tem esperança, por exemplo, do seu time ganhar. Eu ia dizer o nome do time aqui, mas não disse não. Ouvi um pregador que definiu esperança como a perseverança da fé. Quando a fé persevera. Imagina uma pessoa sem esperança. O famoso desesperado.
Ele não tem mais esperança. Acabou para ele. Ele não tem a capacidade de perseverar na fé. Ele desistiu. Ele não crê mais. Ele não aguarda uma modificação da realidade em que ele está. Então a fé caminha com a esperança. Quando o sofrimento tirar nossa alegria, quando a angústia e a perseguição tentarem abafar nossa fé, surge a esperança para nos manter firmes, olhando para frente e dizendo para a nossa fé: não vacile, tenha esperança. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. A esperança pode parecer estranho mesmo a quem não tem fé, ou quem não comunga da mesma fé. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É loucura mesmo você precisar de um montante financeiro, está orando a Deus, e o dia do vencimento está chegando, e você ainda crê que Deus vai lhe socorrer. Tem gente que se desespera. E naquele dia, Deus provê. Quem já viveu isso? Eu vou levantar as duas mãos. No dia. Quem não viveu isso, olhe de novo. Quem viveu isso, levanta a mão. Olhe. Aí você pode perguntar agora a Deus: Senhor, eu estou orando um pouco, é? Ore mais. Sabe, a esperança, ela nos lembra a fé. Continue confiando em Deus. Precisa ser nossa marca, irmãos. Quando a fé recebe um ataque, mas a voz de Deus nos lembra: continue crendo. Quando a gente lembra disso? Jairo. Marcos 5. A gente viu, e Jairo vai atrás de Jesus para pedir a cura de sua filha, que está enferma em casa. E Jesus, no meio do caminho, indo com ele, porque tem aquela conversa. Você já leu Marcos 5, quem está indo na EBD, já estudou isso conosco. E há um diálogo ali, porque uma mulher na multidão toca nas vestes de Jesus, e ele diz: de mim saiu o poder, e fica aquele momento, e o Jairo esperando. É uma cura no meio de um trajeto para a cura. É quando Deus faz do jeito dele, não é no tempo da gente. E nesse meio tempo, Marcos 5,35, diz que enquanto Jesus está ali ainda, conversando com a mulher desse fluxo de sangue, que foi curada. Aí é o texto de Marcos 5,35, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. A esperança é isso, irmãos. É quando a nossa fé pode sofrer um abalo, nós nos lembramos da palavra de Deus, que diz: continue crendo. A fé você já tem, mas você precisa perseverar em fé, isso é esperança. É quando a fé poderia fraquejar, mas recebe essa dose de ânimo, de uma palavra que vem de Deus. Você tem esperança? Você tem fraquejado, talvez, em permanecer crendo, permanecer em fé? A fé está fraca, a esperança está embaçada? Ore mais, busque mais a Deus, lembre-se do que Ele já lhe disse e do que Ele já fez na sua vida. Lembre de suas promessas. Promessa de Deus é certeza do seu cumprimento. Renove-se em Deus. Ele tem projetos na sua vida. Projetos.
Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isaías 40, 29 e 30 diz: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperança. O Salmo 42 diz: porque você está abatida, ó minha alma, verso 11, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Queridos, a esperança precisa ser uma marca do cristão. A perseverança em fé. Quando tudo diz que não, como diz a música, né? Cadê Renan? Bora, Renan, vamos cantar? E eu não terminei não, viu? Mas só porque a gente vai trabalhar a esperança. Dá um mi maior aí para ver se o pastor ainda canta. Quando tudo diz que não, me ajuda aí. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. É isso, irmãos. A nossa fé, aleluia, glória a Deus. A nossa fé alimentada pela esperança. Alimentada, isso precisa ser uma marca nossa. Quando as coisas ficarem sombrias, eu olhar e me lembrar das palavras que Deus me deu, que Ele cuida de mim, que Ele é o meu pastor, que nada me faltará. Levantar a cabeça e dizer: não, a minha fé está guardada, meu coração está guardado no Senhor. Uma marca minha, uma marca nossa, a nossa fé, a nossa esperança. E a nossa última marca que eu quero falar aí, sem dúvida, a mais importante, segundo Paulo. Agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas os três, o maior deles é o amor. É um risco viver a vida sem amar. Há pessoas que não entenderam a beleza do amor. E eu não as culpo. Às vezes a pessoa não recebeu o amor. Não teve pais que os amaram. Às vezes o pai abandonou, às vezes nem conheceu o pai, nem conheceu a mãe, foi criado por uma avó, por uma tia. Eu não sei qual é a sua história, mas às vezes no povo de Deus a gente tem fé, tem até esperança, mas o que a gente sofre mais é no amor. Talvez o que a gente tem visto
os problemas nas famílias, os problemas dentro das igrejas por aí, uma vida sem amor, uma vida sem amar a Deus, uma vida sem amar a si mesmo, uma vida sem amar pessoas. Que tristeza, irmãos. Que tristeza quando a pessoa não tem amor para dar. Eduardo Sá diz que viver sem amor é morrer um pouquinho todos os dias. Todos sabemos disso. E é esse o nosso problema. Continua sendo um problema, porque como amar? Temos dificuldade de amar, nós precisamos dizer isso. Confessar isso. Temos dificuldade de amar. Talvez você não tenha dificuldade de amar a sua esposa, talvez. Alguns vão ter. Talvez você não tenha dificuldade de amar o seu filho, embora alguns vão ter. Mas a gente tem dificuldade de amar quem nos machuca. A gente tem dificuldade de amar pessoas que nos traem. Eu fico pensando em Jesus quando viu Judas pela primeira vez e trouxe ele para perto. Jesus chamou Judas de amigo, irmãos. Chamou de amigo. Foi um discípulo dele, um apóstolo dele, mas o traiu. Sabe, nós temos dificuldade de ensinar amor para as pessoas porque a gente tem dificuldade de amar. Quando eu penso na quantidade de pessoas que já passaram pelas igrejas, tem gente que muda de igreja talvez a cada 2 anos, 3 anos, porque não consegue se conectar com as pessoas. Dificuldade de amar. Porque onde passa, gera confusão, gera problemas. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar. Mas pare para pensar, por que os relacionamentos são rompidos? Por que há separação entre o casal? Por que há pai que briga com o filho e não quer ver o filho mais? Por que tem gente que deserda a filha, o filho? Por que tem preferência entre filhos? Falha no amor. Gente que tem coração duro às vezes. Gente que não quer sentar para tratar o problema. Gente que vai embora da sua vida, às vezes sem dizer tchau, porque não tem amor, porque não tem o amor que pensa no outro, que quer tratar com o outro. E eu fico pensando, essas pessoas estão dentro da igreja, talvez esteja do seu lado agora. Gente que não recebeu amor suficiente. Gente que nem compreendeu muito o amor. Gente que acha que entende o que é o amor, mas não sabe na prática, porque não consegue amar. Ela consegue gostar de pessoas, se relacionar um pouco com as pessoas, mas amar mesmo. Trocar de lugar com o outro. Fazer o que Jesus ensinou com a história do samaritano, de um homem caído. Todo mundo passava ao largo dele, os religiosos, um sacerdote, um levita, mas quem ajudou foi uma pessoa que era malquista naquela sociedade entre os judeus, que era o samaritano. E a parábola recebeu o nome do bom samaritano. Por que somos assim, irmãos? Porque há muito em nós que nos faz fechar o olho no sinal, no semáforo, e a pessoa está do lado de fora. Acho que foi ontem, não foi hoje, nem me lembro, mas essa cena você já viu também. Eu olhei para o lado e eu contei uma família de 7 imigrantes, 7,
pedindo. Uma criança junto da outra. Uma criança com outra no colo. Aí você pode dizer, esse problema não deveria estar acontecendo. Eu concordo com você. Mas está. Meus irmãos, sinceramente, tem hora que eu não sei o que fazer, porque há um misto em nós. A gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas passa dia, entra dia, a gente não consegue fazer. Às vezes são coisas bem pontuais. Nós precisamos admitir, irmãos, nós somos falhos em amar. Ou você acha que você já ama bem? Você consegue expressar o amor em todo lugar que você vai, onde você anda? Que você tem dificuldade? Não, você tem facilidade de perdoar. Precisamos do amor, irmãos. A vida a dois precisa do perdão, precisa do amor. A vida em comunidade precisa. A vida só é possível com o amor. Falta-nos amor. E aí, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque isso me pega. Se alguém deixa a nossa vida para trás, isso pode ser um sinal muito forte que nós fracassamos no amor. Fracassamos. Isso não é 100%, porque Judas traiu Jesus. Largou mesmo e foi. Mas a Pedro, a história de Pedro, depois de sei lá quanto tempo, Jesus vai atrás de Pedro. Então a gente tem um paralelo de um Judas que traiu e não olhou para trás, foi embora. Há pessoas na nossa vida que vão fazer isso também. E há outros como Pedro que estão clamando por nosso amor, para que a gente vá lá e ame e exerça amor. E Deus vai fazer uma obra, como fez na vida de Pedro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O amor, ele é maior do que a fé e do que a esperança, é o que Paulo diz. Por que será? O amor é o maior dos mandamentos, porque quem ama a Deus, obedece os 4 primeiros. Ama o seu próximo, obedece os outros mandamentos. O amor é a essência do cristianismo. O amor é a maior força. O que uma mãe já fez por amor a um filho? Quantas cenas de hospital você já viu? Uma mãe clamando a um médico: doutor, faça alguma coisa, é meu filho. Doutor, é meu filho. O amor é o caminho mais excelente que Paulo fala. O amor é a prova da nossa identidade. Enquanto a fé e a esperança tem a ver com o nosso benefício. Quem é beneficiado somos nós. O amor é algo para beneficiar o outro. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é o que João fala na sua carta. Quem não ama, portanto, também não conhece Jesus. Pode achar que conhece. Sabe, eu estou convencido, irmãos, que essa precisa ser a nossa marca mais forte. Por isso nós precisamos nos empenhar mais. Eu estou falando para começar de mim. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho pedido ajuda a Deus, para que isso seja uma marca mais forte na minha vida. Que você faça essa oração também. Não fará mais sentido falar de fé e de esperança lá no céu, mas de amor sim, porque vamos nos amar no céu. Então o amor é o mais importante dos 3 que permanecem. Deus é amor. Precisamos também ser o amor. Precisamos entender bem isso. O amor é o elo da perfeição. É o elo, é o que diz em Colossenses. O amor conecta as pessoas. Mesmo as que falham, se o amor está ali, elas vão se ajustar.
Sabe por quê, gente? A caminhada, mesmo de um cristão, vai haver uma falha. A grande questão de continuarmos caminhando juntos é a capacidade do perdão e do amor. E se não tivermos isso, irmãos, a gente está liquidado. Porque a falha humana vai acontecer. Olhe para quem está do seu lado. Olhe bem para quem está do seu lado. Essa pessoa, se não já falhou com você, ela vai falhar. Gente, isso é óbvio. Mas como permaneceremos juntos? Como permaneceremos juntos? Através do amor. O amor foi a motivação do Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira. Romanos 5,8 foi a motivação do Filho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É a motivação do Espírito. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5,22, é amor, alegria. E aí vai o restante. Amor. O amor é a marca do ministério de Jesus. O amor é um ensino em todos os dias de Cristo. Foi o exemplo, foi o dia a dia dele. O amor foi a motivação dele ter vindo ao mundo. E aí Coríntios diz, sabe, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. É o verso 4 de Coríntios 13. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não se irrita. Não se ressente do mal. Irmãos, se a gente amar de verdade, olhe quanta coisa precisa acontecer em nossa vida. E eu lia o N.T. Wright, e ele dizia assim, claro que Paulo certamente falhou nesse mesmo amor que ele descreveu. Mas aqui ele precisava dizer para nós qual é o padrão. Nós precisamos, irmãos, buscar o padrão do amor. Meditar nisso. Orar mais. Sabe por quê? Porque o amor é o mais importante, que permanece em nós, na nossa marca. E lembre do exemplo de Cristo, Filipenses 2. Jesus deixou seu trono por amor. O texto lá diz, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se há isso, irmãos, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Veja que ele está falando sobre o amor. E aí ele diz, de forma que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí entra na parte clássica que você conhece, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nos falta, irmãos? O que nos falta? Mais amor. Mais amor. Precisamos admitir. Precisamos de fato pedir ajuda a Deus. Essa é a resposta certa. Essa medida de amor, ela nunca está totalmente cheia. Podemos amar mais. Podemos aprender a amar a Deus mais. E amar o nosso próximo
a mais. Ter mais capacidade de perdoar. Ter mais força proativa em amar. Mais afeto para abraçar pessoas. Mais coragem para avançar nisso. Eu quero concluir dizendo, tenha disposição para mudar. Não viva no automático. Sabe? Não viva nessa ideia de viver procrastinando boas decisões. Você precisa amar mais alguém da sua família. Você precisa pedir perdão a alguém. Você precisa crescer em fé, em esperança, crescer em amor. Tome boas decisões hoje. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda. Decida mudar hoje. Esse é o começo. Ore mais. Busque mais a Deus. A resposta da mudança vem de Deus. Peça ajuda a Ele. A oração nos ajudará. Entregue os assuntos a Ele. E tem hora que é isso. Não temos outra coisa a fazer a não ser clamar a Deus. Pedir ajuda. Um bálsamo de amor. Um bálsamo de perdão. Um bálsamo para sermos mais cheios de amor. Conhecermos mais a Deus. Porque isso nos muda. Conhecer a Deus nos transforma. Quanto mais contemplamos Jesus, mais somos iluminados e somos transformados. Feche seu olho onde você está. Pai, eu sei que isso, Senhor, é o nosso maior desafio enquanto cristão. Como temos dificuldade nisso, Senhor? Amar quem nos ama é fácil. Mas amar quem nos trai, quem nos deixa a desejar de algum modo, quem briga conosco, isso é mais difícil. Senhor, nos ajuda. Deus, que haja uma revolução de amor, a começar em mim, Senhor, em minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu peço em nome de Jesus a tua ajuda. Deus, que o Senhor nos ajude a amar mais, nos dá estratégias, nos dá coragem, nos dá, Senhor, boas decisões a serem tomadas, uma após a outra, e nos ajuda a amar, para que isso seja a nossa melhor marca, a nossa maior marca, a nossa identidade. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.